O Grêmio hoje, Pedro, em determinado momento, a gente olhou a tabela e tirou do Grêmio as responsabilidades no sentido de escapar da segunda divisão. Eu imaginei que o Criciúma fosse perder o jogo ontem. Imaginei que ganhou. O Juventude, de certa maneira, eu tirei um pouco, porque o Juventude, com o Criciúma, e eu acreditava que o Bragantino, e acredito que o Bragantino seja o outro rebaixado. Eu fui um dos que fiz isso, né? Se o Criciúma perde amanhã, pra mim, o Grêmio, se perdesse todos os jogos, os adversários iam perder. Exatamente. E aí tem esse empate. O que isso indica, Pedro? E aqui, com toda tranquilidade, o torcedor do Grêmio precisa saber. Empate Criciúma e Fluminense, isso. O que indica a partir desses resultados? Que o Grêmio vai ter que depender do Grêmio. Isso aí, ele vai ter que fazer ponto. O Grêmio vai precisar fazer algo além do que vem produzindo. Porque os adversários que o Grêmio tem... pontos. Mas eu digo fazer mais, porque desde o início a gente discute aqui, e felizmente a opinião de todos aqui na nossa bancada é essa, a gente discute que o Grêmio precisa fazer 45 pontos. Desde sempre. É a margem de segurança. Que é a margem de segurança. Não me interessa se é o Botafogo, se é não sei... Não interessa. Tu tem que fazer os tais 45 pontos. Não é mais 45, talvez seja 43, 44, mas o fato é que o Grêmio vai precisar produzir mais do que vinha produzindo, ou do que vem produzindo. Esse é o problema. Este é o ponto. E principalmente, aqui eu peço que o torcedor do Grêmio entenda a necessidade de se torcer pelo Grêmio acima do ambiente e acima do trabalho. Que o trabalho é ruim, não vai mudar. Não vai ser 4 vitórias de 8-0 agora que vão fazer deixar de ser ruim um trabalho que a gente está vendo que não tem pé nem cabeça, que não tem organização, que não tem nada, de um ambiente fracassado. Então, o torcedor tem que entender. Se o Grêmio vencer o São Paulo e empatar hoje, o Grêmio escapa. O Grêmio precisa pelo menos empatar hoje. O Grêmio escapa. Eu acho que destes jogos, pontos, você tá falando dos jogos... na verdade, eu nem parei. Tá assim, 44, mas eu não tô nem... A chegada, BH... A chegada... Eu fecho pelo empate, com certeza. Claro, mas se empatar os 4 tá fora. Isso é que me leva Mas vai sofrer, vai sangrar. Os caras vão tomar... 44 com o que o Grêmio já tem de vitória. 3 vezes, 4 vezes por dia. A minha crença hoje, desde o Juventude lá do lado do César, vendo aquele horror que o Grêmio fez e empatou aleatoriamente. A minha crença passou a ser, antes era de ganhar do Juventude e, portanto, não sofrer. Não conseguiu ganhar, quase perdeu. Aí você olha a tabela, Bertoncello entrou no pós-jogo e disse 44 pontos. Aí eu olhei a tabela. São quais 4 jogos? Se você empatar um jogo de cada vez, são 4 pontos, acabou. Mas tudo bem, mas só que aí... É isso, mas é o que o Grêmio Mas tem que tomar tranquilizante de hora em hora. Na veia. Posso te dizer uma coisa? Sociedade de Cardiologia manda dizer agora que quer dar um presente pro Maurício. Eu preciso... Pedro, eu preciso... Posso fazer um comunicado pra ti, meu amigo Léo? Claro, deve. Eu tô sofrendo e tomando remédio de hora em hora há 6 meses. Não vai ser agora que eu vou tomar. Tá viciado, inclusive, né? Inclusive, eu vou ter que fazer depois ali, eu vou ter que hibernar em algum lugar. Não, independência química do remédio. Gente, hoje a notícia que vem, que o Rodrigo vai falar, que o Gabardo sempre dá a escalação do Grêmio no início da manhã, né? Já deu, né? Já deu. E aí o Gabardo deu a notícia. O Gabardo tá em X9, né? Não. E outra, não é um X9, é o X9. Não, porque o meu X9 deu no Golderley hoje. Eu liguei pra ele. Barola ou Adilson Batista? A dúvida é quem vai ser o zagueiro. Botou o Astengo na zaga. Mas aí o botou que joga o Rodrigo Caio. Gente, quantos jogos o Rodrigo Caio começou jogando? Acho que um só. Não. Contra o Bragantino lá. Ele começou um jogo. Bragantino e Contra o Bragantino. Bragantino e Criciúma. O Bragantino ele fez um pênalti bem no início do jogo e contra o Criciúma o Grêmio perdeu 2-1 em casa. O Grêmio vai de Rodrigo Caio, porque o Jeromel não tem condição de jogar. Porque senão iria o Jeromel. Esse é o retrato. O preocupante... Esse é o retrato de hoje. Só que sabe o que eu vou estar fazendo? Trabalhando. Eu vou estar feliz da vida, torcendo, porque o Grêmio vai entrar em campo e eu vou sempre acreditar que vai renascer alguma coisa e o Grêmio vai ganhar. Então tu dá uma seguradinha aí que em seguida o Rodrigo Oliveira vai falar, mas antes tem um recado importante da fatalmodel.com que vai surgir nesse momento. Vai lá. Um marco histórico no futebol brasileiro. A Fatal Model é mais que uma apoiadora do Brasileirão 2024. Presente em mais de 600 jogos, levando respeito, segurança e dignidade a cada partida. Fatal. Então tá, Rodrigo Oliveira, e esse ambiente, o que tu tá vendo aí? Eu já vi que o presidente se irritou bastante ontem.
Me diz alguma coisa aí, Rodrigo. Vamos lá. O ambiente está tenso, viu, Pedro? E a entrevista do presidente Alberto Guerra é apenas um sintoma. A gente vê a tensão no ambiente tricolor em vários momentos, em conversas. Tanto é que o zagueiro Kahneman foi chamado, a pedido da direção, para integrar a delegação para ajudar na mobilização. O próprio presidente Alberto Guerra, na entrevista de ontem, além do embate que ele teve com a imprensa, do ataque que ele fez a um colega, ele admitiu que pelo mau momento há um nível de tensão acima da média. E o Grêmio tenta aplacar este ambiente turbulento para que ele não prejudique o time no jogo de hoje contra o Cruzeiro. Diria que a pressão, e a gente nota isso, aumentou com os resultados de ontem. O Grêmio contava muito com uma vitória do Fluminense contra o Criciúma, que seguraria o Criciúma com 37 pontos e daria ao Grêmio a chance de abrir 6 pontos da zona. Eu notei que o Grêmio nem se importou tanto com a vitória do Juventude. O Grêmio está mais preocupado com a distância da zona em termos de pontuação do que em termos de posições. E é isso mesmo. E é por isso que o Grêmio vai atacar o Cruzeiro hoje. A ideia é ganhar, aproveitando o momento de fragilidade, de vulnerabilidade do Cruzeiro, que vem em mau momento. O técnico Renato Portaluppi adota um time mais ofensivo do que o habitual, sem Edenilson, com Cristaldo, Soteldo, Aravena e Bright White juntos, e a ideia é atacar para chegar a 43 pontos, tendo um respiro e aplacar este ambiente de tensão, que é perceptível em cada momento aqui na concentração do Grêmio. Mas agora me explica uma outra coisa, e o Cruzeiro, como é que está reagindo após perder a Sul-Americana? Curiosamente, o Cruzeiro está numa situação de turbulência, talvez igual ou até pior que a do Grêmio, ainda que tem uma situação muito mais confortável na tabela. Porque o Cruzeiro vem jogando muito mal, sob o comando do técnico Fernando Diniz. São 2 vitórias em 11 jogos. Depois da derrota na final da Copa Sul-Americana, houve uma visita, vou chamar visita entre aspas, de uma torcida organizada ao CT, a Toca da Raposa. Os torcedores da organizada foram recebidos por dirigentes e jogadores, e nessa reunião fizeram cobranças por conta do mau desempenho. Houve ainda a polêmica do casamento do goleiro Anderson, que foi em um horário de folga, mas foi após a derrota na final da Sul-Americana. E as imagens dos jogadores em um momento de festa, após uma derrota numa decisão, em um momento ruim, acabaram repercutindo mal. E há um ambiente de cobrança e de pressão, e o Cruzeiro faz uma espécie de pacto por 4 finais para chegar à Copa Libertadores da América. Este é o contexto do adversário do Grêmio, que não é muito diferente do contexto do próprio Grêmio no que diz respeito a turbulência, tensão e pressão. Embora em termos de tabela seja bem diferente. Significa dizer que tudo pode acontecer, é isso? Se a menor dúvida, Pedro. Se a menor dúvida. Tem, né, Rodrigo? Tem uma vertente, assim, tática, de que se diz o seguinte, que para enfrentar o Fernando Diniz não adianta só tu te defender, que ele ataca com muitos jogadores, faz vantagem numérica em espaços do campo e ali ele te enrola, que tu tem que atacá-lo também, tu tem que tentar marcar mais na frente, não adianta tu ficar todo lá atrás, é uma ideia tática. O Racing fez isso, ele roubou 2 bolas. Só que eu acho que o Grêmio não sabe propor jogo. Este ano tá me mostrando isso. Toda vez que o Grêmio vai com essa ideia, não, eu vou atacar, eu vou ir com muitos jogadores à frente, é o Soteldo que não marca, ele entra e o gol do Grenal é as suas costas. Toda vez que o Grêmio tenta fazer isso, inclusive em jogos em casa, o Grêmio sofre demais. O Grêmio, olha, foi assim contra o Criciúma, foi assim contra o Atlético Goianiense, que saiu atrás, inclusive foi um sofrimento, foi assim que não perdeu por milagre para o Juventude. E eu acho bem temerário que o Grêmio adote essa ideia, mesmo contra esse Cruzeiro, né, que ataca pra caramba também. Eu acho bem temerário que o Grêmio faça isso. Tomara que eu esteja errado para o Grêmio, mas eu acho bem arriscado. O empate é um grande negócio para o Grêmio. Claro que é. Um grande negócio. O Grêmio vai enfrentar um time que é superior ao último enfrentamento que ele teve. Ele pegou o Juventude quase na zona de rebaixamento e escapou num pênalti que o rapaz errou. Quer dizer, ele vai pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro tá tranquilo, não cai mais nada. O Cruzeiro agora só pode botar a cereja no bolo. Ele não tem mais o perigo de chegar na mesa e não ter o bolo. Não, o bolo ele já comeu, tem. Ele não vai cair mais. Então o jogo é horroroso pro Grêmio. Horroroso. Eu acho também. E tem uma igualdade
com a régua baixa nesses times de baixo da tabela. O Grêmio tá vivendo um péssimo momento e tá a 7 pontos do time do Cruzeiro. 7 pontos. Momento corte. O Grêmio cai? Hã? O Grêmio cai? O Grêmio não cai. Gostei do antes. Léo, o Grêmio cai? Não. Diogo? Não cai. Pedro? Só Deus sabe. Não, Maurício? não cai. Não? Jason? Não cai. E aí, Vaguinho? Eu não vi a tabela. E tu, Eu não Vaguinho? vi a tabela. O Fluminense joga com quem? Fluminense na última rodada tem o Palmeiras em Palmeiras. Não, a na rodada agora do penúltima, final na de semana eu tô tentando lembrar de cabeça e não tô indo, mas o Fluminense joga... Atlético Paranaense. Na Baixada. Os 2 últimos jogos do Fluminense, portanto, são fora de casa. É grande candidato a cair. E tu, Vaguinho, o que tu acha? Porque virasse o Zé Perguntinha aqui do programa. Olha. Não, pergunta. Como foi eu que perguntei, eu vou responder só amanhã. Tu tem que responder sim ou não. Interessante que esse rapaz assume o comando do programa e começa a fazer Virou o perguntas. Zé Perguntinha. Perguntas que ele não quer responder. Que ele tem O Léo medo. respondeu, eu Ele acho. exatamente E tu tem deu um medo. pau no Léo. Cagão Agora aqui é isso fazer mesmo. leia. Eu não sei se vai cair, mas que tão com medita. Ah, mas medo quem tem sou eu. Só que. Tem medo. Olha o Juventude, Pedro. Olha o Juventude. Os últimos 3 jogos do Juventude, ele tomou um gol, ganhando o jogo dentro da arena, ele tomou um gol no último lance. Depois ele foi pra casa jogar com um time rebaixado, que era o Cuiabá. Fez um gol no último lance. Empatou no último lance. E ontem. Não chegou a ser no último, mas foi no finzinho. Sim, Tá. sim. É, acréscimos. O acréscimos. último lance entendi. é forma de dizer. E ontem, também no último lance, Ele tinha o 2x0, Juventude conseguiu ganhar. 2x2, quase toma 3x2 e faz 3x2. O Juventude escapou. O Juventude soma pontos nos últimos 4 jogos, ele vem somando pontos. Ele Não, tá mas no viés de alta. Tirando, porque poderia, se tu não tiver isso, tu poderia continuaria igual, né? Porque teria ganho aqui na arena, sem esses últimos lances, o que dá a entender que tá brigando até o fim. Mas o Juventude não cai mais. Ele tem Eu jogos acho a que mais, não, mas eu dentro acho que dessa não vai linha, mais. não, O é porque Fluminense ontem, e o Fluminense perdeu o Ganso, né? Lesão muscular. O Ganso no primeiro tempo bota a mão na coxa e E o Renato troca. Augusto é um pecado ver. O Renato Augusto manca. Ele não consegue mais... Ele já não tem mais o Marcelo. o Fluminense é o Fluminense é um exemplo que a gente discutia do Palmeiras, do saber ganhar ou melhor, do saber perder, né? Do entender a derrota. O Fluminense é o atual campeão da América. Ainda é, até sábado. É o atual campeão da América. É um time que fez o que fez no ano passado. E o Fluminense tem muita chance de cair para a segunda divisão e trabalhou para cair, é preciso dizer. O Fluminense é o exato time ou que tu gastou muito para ganhar, tu ganhou fora da tua Grêmio- realidade, ou que tu não soube perder. O Grêmio tem 6 quando jogadores que estão se aposentando. O Fluminense tem 12. É uma consequência. Tá, mas olha só, o jogo na prática hoje, hein, Rodrigo? Se o Grêmio conseguir um empate, pelo menos hoje, o Grêmio abre do Bragantino e do Criciúma, Maurício, 3 pontos. Isso permite afirmar o seguinte, que se o Grêmio conseguir isso, obviamente, né? Agora o Grêmio precisa somar um pontinho. Se o Grêmio conseguir somar esse pontinho, imaginando derrotas de Criciúma e Bragantino nos próximas 2 partidas, o Grêmio escapa, porque no último jogo eles se enfrentam e se tiver vitória de um ou outro, eles não conseguem ultrapassar o Grêmio no número de vitórias. Sim. Então, assim, um ponto pelo menos. Agora o Grêmio tem que somar esse ponto. O problema... Porque a tabela do Criciúma e do Bragantino nas próximas rodadas é terrível. É Corinthians, Flamengo, O problema é que toda a nossa análise aqui, e todos nós somos comentaristas... Gente, parte do que os outros não vão fazer. Exatamente. Perfeito. Essa é a vulnerabilidade do Grêmio. Isso, Desde nós o jogo de aqui, em quarta nenhum passada. momento aqui, nós falamos do ambiente do Cruzeiro, nós falamos... Mas como que o Grêmio pode... Tu dissesse até que o Grêmio não sabe propor. Como que o Grêmio pode ganhar um jogo no Mineirão? O Grêmio agregou o elemento técnico dele, que é de baixo nível. O Grêmio vem jogando muito mal e o Grêmio vem decaindo jogo a jogo. Ele evolui rodada a rodada. Ele agregou uma crise. Porque Emocional, o que né? fez o presidente ontem foi ter criado uma crise de um conflito com 2 jornalistas, mas que mostra o alto nível de tensão que está vivendo o Grêmio. Aquilo tudo ontem poderia ter sido evitado. Mas tu acha que isso vai entrar dentro do... Não, do mas ambiente isso- mas de isso jogo, mo- Léo? Não, é só a Isso foto não, do que o Grêmio está vivendo. Não, Não, é eu concordo. É o retrato mas, do que o Grêmio está não entra. vivendo. O Grêmio além da crise técnica, ele também tem uma crise emocional que começa com uma atitude intempestiva, impensada e desrespeitosa do seu presidente. Eu vou discordar de ti no está vivendo. Eu vou discordar porque o que nós vivemos na gestão Alberto Guerra? Isso é resultado de um processo que não começou ontem. Vocês lembram das confusões com o Calef? Como é que era a confusão?
Era sempre em cima do conflito. Inclusive o Calef foi muito criticado por isso. Aí, a partir de em determinado momento, o Renato Portaluppi o treinador do Grêmio, passa a agredir todo e qualquer momento. É o inimigo Ontem, imaginário. o presidente Alberto Guerra simplesmente disse: essa é a nossa conduta. É assim que a gente trabalha. E se a gente acha que aquilo... Na questão de fechamento para a imprensa, se a gente acha que ontem nós tivemos uma ação intempestiva do presidente Guerra, ontem nós tivemos a confirmação apenas de que o modelo odioso é autorizado pelo Grêmio. E o Grêmio não merece isso. O torcedor do Grêmio não merece isso. É errado a gente achar que é caso isolado. Não é. Do Guerra foi a primeira vez. Não, isso o Guerra foi a primeira vez, muitas vezes vez. também, porque o presidente Guerra é cobrado por falar pouco. Tá, mas só isso que é o importante modelo... lembrar. Só que ele tá há um bom tempo na presidência do Grêmio e ele errou. Só que mas não é uma recorrência dele. No né? dia ele errou em que... muito, mas ele é um no cara dia que nunca em tinha feito isso. Hoje a gente vê claramente uma verdade que foi posta. Vocês lembram o motivo da saída do Calef? Sim. O motivo da saída do Calef foi o mal, muitas vezes não tinha bom relacionamento com a imprensa. Aí isso foi dito. Tinha uma questão dele com o Brum, não tinha uma questão dele com o Brum? Não, eu sei, mas tô dizendo o que foi alegado. A questão Calef tem no epicentro a questão Soares. Tá? E o que se diz... Quem é o pai da criança? Não, o pai da criança é o Antônio Brum. Tá? É o cara que traz a ideia do Soares. Mas o que se diz não é nem a questão de quem é o pai e quem é a mãe. O cara chegou, receberam, jogou, fez o que fez. Até porque o vice de futebol não era o Bruno. Mas assim, mas a ideia parte, enfim. Mas o que se diz é que quando se estabeleceu um litígio, e foi muito forte o litígio do Soares, porque aquela ideia de que eu vou abandonar, de que eu vou parar, era um motivo, era uma alegação do Soares que ele não queria mais jogar no Grêmio, queria ir para Miami. E aí se estabeleceu uma negociação. Então é o seguinte, tu tem 2 anos de contrato, tu cumpre um e ficamos 0-0, tu vai pro teu caminho e a gente segue o nosso. Mas que nessa mesa de negociação que se diz internamente é de que o Grêmio houve um desalinho de posicionamento em relação ao caso Soares. É isso que se diz. Muito bem, deixa eu ver com o Rodrigo. Rodrigo, tu tens uma ideia da escalação do Grêmio pro jogo de hoje? Tenho sim, Pedro. Anota aí. Marquezin, João Pedro, Rodrigo Caio, Gemerson e Reinaldo, Vila Sante, Dodi e Cristaldo, Aravena, Braithwaite e Soteldo. O Grêmio preparado por Renato Portaluppi. Uma coisa é certa, é jogo para você ver, se não tiver a angústia de torcer para um dos dois, especialmente para o Grêmio, é jogo de trocação. Portanto, é jogo de muito espaço no meio, de muita chance de gol, de bola na trave, de goleiro pegando. Não é jogo para 0-0. Tipo entretenimento? Você não seria exatamente entretenimento, né? Você tem um compromisso de angústia nisso. Mas não é jogo para 0-0 porque os times estão... Pelo contrário. O Cruzeiro precisa... Tu tá sorridente e hoje. O Grêmio também. O que te aconteceu? Pô, te falei que aconteceu. O Beira-Rio apareceu na minha Rodrigo, no Cruzeiro não joga o Caio Jorge, né? Que tá lesionado. Informação de agora. Teve diagnosticado uma lesão muscular na coxa, não joga mais nesse ano. É um desfalque importante. Tem o Lautaro, aquele gringo que Isso, o ataque é o Lautaro e o Verón. Verón ex-Palmeiras. Isso. E o Matheus Pereira vindo de trás. Esse trio é um trio de... Olha o time do Cruzeiro. O Matheus Henrique tá ruim, hein? Tá fora também, Tá né? fora também. O time Matheus Henrique tá provável fora. Que informação do Henrique Fernandes da Globo. Tem o time do Cruzeiro aí, ô Rodrigo? Fratura. Na minha projeção eu tinha o Matheus Henrique, tá? O time provável que eu tô vendo aqui o que está dando é Cássio, William, João Marcelo, Lucas Vidalba e o Marlon. Aí Lucas Romero, Lucas Silva ou Wallace, tem essa dúvida entre um e outros, 2 ex-Grêmio. E aí o quarteto final do que o Maurício referiu, o Matheus Pereira, Barreal, o Verón e o Lautaro Dias na frente. O Kaique na lateral esquerda e não o Marlon. Sobre essa dúvida, o Wallace ou o Lucas Silva, o técnico Fernando Diniz foi muito criticado por escalar o Wallace na final contra o Racing. O Wallace, ex-Grêmio, tá tomando muito pau da torcida e pelo menos os colegas que cobrem o Cruzeiro com quem eu conversei duvidam que o Fernando Diniz vá colocar o Wallace no Mineirão, porque quando o Wallace pegar na bola vai ter vaia pra ele. Sim. Por isso deve jogar o Lucas Silva. Manda o Wallace pra cá que o Roger ajeita ele no time. Pode mandar pra cá. O Cruzeiro dispensou, não quis mais o Wesley. O Wesley é o melhor jogador do ano no Inter. Manda o Wallace pra cá. Não querem aí, manda pra cá que o Roger ajeita ele. O Wallace seria uma boa alternativa pra segundo, né?
Ele é um cara que sai mais. Não, vejo ele mais como 5. Ele não, ele é Vejo ele mais como 5. Não, de jeito nenhum. Ele é 8. O Wallace é 8 de total. chegar na frente, chutar na frente da área. Pra mim é o 5. Ele não é posicionado Ele na era frente. com o O Michael, Filipão usou. O Maicon ficava mais, o Wallace saía. O Wallace, Tanto que o tanto é que o Maicon Wallace, não o conseguia gol fazer o vai e vem. Ele estreia o no gol Grêmio da final da cinco Copa, médio, da Copa do Brasil, Mas depois- o Wallace tá dando carrinho no goleiro lá no ataque, lá como atacante. Ele é mais rápido, né? Ele Chega bate de mais- fora da Aquele área. jogador Mas tá bem hoje, pesado hoje. Você vê jogar, exato, ele ficou pesado. Exato.